Creature Commandos, ou Comando das Criaturas. É uma série animada aí que estreou na Max no dia 5 de dezembro. Só que não é qualquer série animada, é na verdade a primeira produção do novo universo compartilhado da DC, o DCU. Contextualizando rapidamente aqui pra quem tá perdido. Depois de toda aquela bagunça lá dos filmes do DCU comandados pelo Zack Snyder e que depois se dissolveu em projetos isolados e pá, a Warner Discovery decidiu largar a mão desse projeto aí e refazer tudo de novo. Coisa que já deviam ter feito há muito tempo, né, mano? Beleza. Só que agora eles queriam algo centralizado e planejado. E eles chamaram o James Gunn pra comandar essa bagaça. E se você conhece o James Gunn, tu sabe que o mano é brabo. Ele fez tudo os Guardiões da Galáxia lá na Marvel, que são 4 produções de muito sucesso. E em 2021 ele também fez um soft reboot pra DC do Esquadrão Suicida. Que tem lá o filme de 2016, que foi uma bomba, né? Mas o James Gunn veio e redesenhou aquela parada toda, fazendo uma continuação ao mesmo tempo que é um reboot. Por isso que é soft reboot, né? Depois disso ele fez a série do Pacificador, também muito elogiada, assim como o filme do Esquadrão Suicida. Tô falando que o cara é brabo, até em Scooby-Doo 1 e 2 ele estava envolvido. Depois de trazer bons resultados, a Warner decidiu pôr ele como CEO da DC Studios. E agora ele tá trabalhando num novo universo compartilhado e tal. Que não vai ter só filmes como séries animadas, longas animadas, séries live action, até mesmo jogos vão se passar nesse mesmo universo. E tudo começa com o novo filme do Superman que sai ali no ano que vem. Esse filme vai dar um pontapé no DCU, só que antes a gente tem um aperitivo, que é essa série que a gente vai comentar hoje. Comando das Criaturas é uma série de animação com classificação para maiores e tal, que se passa algumas semanas antes do filme do Superman, e apresenta um bando de personagens desconhecidos e uma equipe nova, igual o James Gunn já fez várias vezes. O moleque já tem a manha. E hoje a gente vai estar resumindo todos os 7 episódios dessa série. Pra você que não tem tanto interesse em assistir ela, porque de fato ela não é tão apelativa para todo mundo, ou pra você que só quer relembrar o que acontece mesmo. Só dando um contexto aqui, o novo universo que o James Gunn tá fazendo não é tão novo assim. Na verdade o James Gunn tá mantendo muita coisa que ele fez no universo anterior, como por exemplo o Pacificador. Tecnicamente o filme e a série do Pacificador se passam no DCEU, tanto que no fim da série a Liga da Justiça faz uma ponta, e são os personagens do filme da Liga. Só que o James Gunn vai manter o John Cena como Pacificador, e a segunda temporada já tá filmada e tudo, e vai ser totalmente canônica com o DCU. A regra que o James Gunn estabeleceu para esse novo universo, em relação ao que já aconteceu e o que não aconteceu, é a seguinte: se for citado, aconteceu. Simples assim. Esses dois universos vão compartilhar alguns eventos semelhantes, mas que não necessariamente são iguais. Como por exemplo, o Pacificador trabalhou com a Arlequina. Até o momento a gente não sabe se a Margot Robbie volta pra Arlequina no DCU, mas é provável que outra atriz seja escolhida. E se isso acontecer, no novo canon, o Pacificador trabalhou com a Arlequina, só que ela tinha aparência diferente. É isso. É meio complicado mesmo, mas acredito que isso não vai afetar o que realmente for importante. E talvez o grande público nem repare nessas ligações. O importante é saber que mesmo sendo um universo novo, o Comando das Criaturas vai sim responder a algumas coisas que aconteceram em Esquadrão Suicida e Pacificador. Entendeu? Vamos começar então. Episódio 1. Embrulho no estômago. O contexto é o seguinte. Tem esse país aí chamado Pocolistão. Eles estão sendo invadidos por uns maloqueiros bem loucos chamados Filhos de Temícera. Temícera é aquela ilha lá da Mulher Maravilha onde só existe mulher fodona. Os Filhos de Temícera na real são uns homens maloqueiros que estão sendo liderados pela Cersei, essa mulher aí que tem altos poderes mágicos e é uma renegada de Temícera. A Cersei tá liderando essa galera pra invadir e dominar o Pocolistão, pra depois eles partirem pra invadir e dominar Temícera também. E depois disso ela iria permitir que eles possam viver lá. Aí os Estados Unidos têm uma espécie de aliança com o Pocolistão, porque o Pocolistão tem reservas de petróleo que não foram exploradas ainda e os Estados Unidos estão de olho, e por isso a Amanda Waller decide ajudar. Amanda Waller que vem diretamente de O Esquadrão Suicida e de Pacificador. Inclusive a parada dela ser exposta pela filha é citada. Logo, aconteceu. A Waller decide então enviar uma equipe especial para proteger a princesa Ilana. É dito que depois que a filha da Waller expôs a existência da Força Tarefa X/Esquadrão Suicida, o Congresso americano ordenou que acabassem com essa parada de pegar presos humanos e mandar pra missão secreta. Mas a mulher é esperta e encontrou uma brecha. Ela não vai mandar humanos, ela vai mandar criaturas. A apresentação rápida dos personagens aqui. Temos a noiva, uma Frankenstein mulher que não se sabe nem o nome. O Dr. Fósforo, que é esse esqueleto infundido de radiação aí. O robô Recruta, que é um robô desenvolvido na Segunda Guerra pra matar nazistas e essa é a função dele. E ele fica procurando nazista pra matar o tempo inteiro. Tem a Nina, que é esse híbrido de humano com peixe aí, que na verdade é humana. Então na teoria não deveria poder ser usada, mas ninguém enxerga ela desse jeito e nem ela se considera mais humana, então é isso aí. E tem o Doninho, vindo direto de O Esquadrão Suicida, um dos poucos sobreviventes daquele filme.
Um dos que não sobreviveu naquele filme foi o Rick Flag Jr. Lembra lá que foi morto pelo pacificador? Então, ele era filho desse cara aí, o Rick Flag Sr. E a morte dele é citada, ou seja, canônico. Vocês me perdoem aí, pessoal, mas isso aqui é puro Esquadrão Suicida, tá? É a mesma coisa nos dois filmes. Os personagens sendo apresentados com créditos animados e um pequeno contexto deles para serem recrutados em uma missão secreta e tal. Mesmo que seja outro nome, ainda é praticamente uma continuação do filme do James Gunn, só que com outros membros na equipe. O que não é ruim, porque dava pra esperar que fosse algo assim, mas ainda assim já é a terceira versão da mesma história sendo contada. Mesmo que não seja a mesma equipe, ainda tá tudo ali, fica meio repetitivo. A literal única diferença aqui é que os membros não são humanos. Acabou. Eles têm até um dispositivo de choque lá de explodir cabeça. Toca uma abertura apresentando o elenco e até o James Gunn aparece. O maluco se meteu até na abertura do negócio. Ó, tem até a cena do avião que tem nos outros filmes. Eles vão introduzindo sutilmente a personalidade dos personagens. A noiva é emburrada, o Fósforo tá o tempo todo fazendo piada sarcástica. A Doninha é só um animal mesmo. Aí toca uma música ali que deixa bem claro que a noiva veio daquele país. Os militares de armadura bem louca escoltam a equipe até o castelo. E os quadros dão a entender que a família real quis manter a linhagem sanguínea pura, se é que vocês me entendem. Aí não dá 2 segundos o Flag fica encantado pela princesa. Aí pra fazer uma graça o Alex, que é esse guarda-chefão aí, ameaça matar todo mundo porque o Flag se referenciou errado. Só pra rir da cara dele. Durante a janta temos a participação do tio Paulo. Paulo, você tem que assinar, tio Paulo. Ou melhor, tia Paulo. Ela é a rainha mãe da Ilana. Mas como ela já tá com o pé muito fundo na cova, a Ilana já tá tomando o controle da porra toda. Aí depois o Rick conversa com a Ilana, fala que já foi casado e que teve um filho que morreu. E fala que o Doninha também matou umas 12 crianças, então é melhor não deixar nenhuma perto dele. O Robô e a Nina fazem amizade e combinam de matar nazistas juntos em breve. A Ilana leva o Rick pra mostrar um bagulho pra ele lá, né? E já vai pra cima do maluco tentando tirar uma casquinha. Só que o mano vai se recusando, né? Porque apesar dele tá afim, ele tá ali pra cumprir a missão dele e só. Naquela noite geral tá descansando e o robô tá na porta da princesa recordando quantos nazistas ele matou em cada batalha que ele lutou. Aí a noiva mete o pé e a Nina vai atrás, tentando fazer ela parar pra que eles não tomem aquele puta choque de novo. Só que a noiva tá muito afim de ir pra algum canto. Então além dela sair do castelo, ela assalta um dos guardas e pega um táxi por algum canto e a Nina vai atrás. Ao mesmo tempo o Flag acorda com o Fósforo tentando roubar o comando do choque dele. Mas você vai me soltar, né, Saci? E começa a maior porradaria entre eles. O Fósforo atacando fogo em tudo e o Flag sem poder encostar nele diretamente porque o maluco é mó radioativo. Eles vão até parar na cozinha brigando e a briga só acaba quando o Flag consegue pegar o comando de volta e a Ilana aparece. A noiva e a Nina chegam numa mansão abandonada toda fodida, que é de onde a noiva veio. De longe uma véia vê elas chegando e liga pro próprio Frankenstein pra avisar que achou a noiva. E acaba o episódio. Saca só o wallpaper do celular da véia. Enfim, as primeiras impressões são bem positivas. O humor é legal, a animação é bem bonita, principalmente nas cenas de ação, a narrativa tem potencial e os personagens são bem carismáticos. Vamos ver como é que fica nos próximos episódios. Episódio 2. O colar de turmalina. Começa o episódio em 1831 e a gente descobre a origem da noiva. Acontece que o Frankenstein queria uma noiva, então ele praticamente obrigou o pai / criador dele a replicar o experimento que deu vida pra ele. E é o que ele acaba fazendo, só que a mulher nasce toda confusa e histérica. E o professor explica que nascer do nada é diferente de nascer de um ventre. Só que o Eric só assusta a mulher, que só se acalma com o professor. E com o tempo o professor vai cuidando e ensinando as coisas pra ela. Mas o Eric sempre fica longe. Só que ele é biruta das ideias, ele quer que a mulher ame ele já e é isso aí. E daí um belo dia ele pega o professor e a noiva no meio do ato. Eu não sei se isso aqui se encaixa melhor como necrofilia, abuso, incesto ou tudo junto. Mas que é bizarro é. E quando o Eric vê isso, ele decide matar o professor, porque ele tava ficando no caminho do amor dele. Só que a noiva não curte, né? E desce a porrada nele e vai embora. É mostrado que pelos últimos 200 anos a noiva tem fugido do Eric, que procura ela por tudo que é canto. Inclusive nessa cena de transição com uma música bem legal, aparece rapidamente o Salsicha do Scooby-Doo. E ele tá com um baseado. Muito foda. Não sabemos como ou quando a Argus prendeu a noiva. O último ponto da história dela que a gente vê ali nos anos 90. Depois disso é só a história que a gente tá acompanhando. A noiva tinha voltado pra mansão pra pegar um colar antigo que o professor tinha dado pra ela. E lá dentro ela revisita todo aquele momento traumático. Nesse meio tempo todo, a Ilana tá cuidando dos ferimentos do Flag no banheiro lá, enquanto os outros da equipe estão brechando na porta. E a mulher continua dando em cima do cara, até que ele se rende e aparece a bundinha do Frank Grillo em 2D. E os outros ali fora só brechando e fazendo piada. Ele... tá aí dentro. Dá uns 30 segundinhos pra ele. Você já viu a princesa. Não tem como ele durar mais de 30 segundos, né? Tem razão, Doninha. O cara é coroa. Deve ter bastante experiência. Deve aguentar 1 minuto. Umas horas aparece a Cersei lá na mansão.
Os filhos de Themyscira invadem e começam a porradaria, e a noiva realmente começa ganhando vantagem contra a Cersei. Só que umas horas ela se distrai com os flashbacks e começa a tomar um pau. Flag e a equipe ficam sabendo disso e partem pra lá, mas não chegam até o próximo episódio. O que acontece é que a noiva toma um pau da Cersei e de seus poderes mágicos, e a Nina tenta fugir, mas é abatida também. E as duas ficam lá caídas no chão, quase mortas. Então elas são desacordadas e acaba o episódio. Foi um episódio com bem menos do que comentado que o último. Ele ficou um bom tempo trabalhando na história da noiva, que é uma história bem legal. Só que o resto do episódio ou foi a invasão dos filhos de Themyscira ou foi safadeza. O DCU começou cheio da safadeza mesmo. No fim foi um episódio para aprofundar mais a história da noiva. Episódio 3. Viva o Homem de Lata. O episódio começa com o resto da equipe chegando na mansão, só que eles estranham que não tem ninguém lá. Quando eles entram, eles encontram a noiva acorrentada numa cadeira e a Nina presa numa banheira lá sem poder sair porque quebraram o capacete dela de respiração lá. E o robô, como é brother dela, vai levar ela de volta pro castelo com banheiro e tudo. Assim como o episódio anterior intercalava cenas no presente com flashbacks da noiva, esse episódio aqui ele intercala cenas do presente com flashbacks do robô recruta. O que indica que cada personagem deve ganhar um episódio para se aprofundar aqui. O flashback do robô recruta apresenta ele com um esquadrão lá andando pela floresta durante a Segunda Guerra, que foi quando ele foi desenvolvido pelos cientistas militares. Lá o esquadrão dele é encurralado por um esquadrão de nazistas e o robô, assim que percebe o que tá acontecendo, faz um show de bala e mata tudo eles violentamente. Naquele momento ele é reconhecido e valorizado tanto pela companhia molesa, que é o esquadrão dele, e pelas forças militares, e pela primeira vez ele faz amigos. Só que a guerra acaba, e ali nos anos 60 o governo tenta transformar o robô recruta meio que num mascote militar e tentam colocar ele na TV e pá. Só que daí ele meio que ameaça matar as pessoas ali da plateia se elas não se identificarem como sendo não nazistas. É mole? Então o exército decide parar de usar ele como peça publicitária e entrega o robô pro Dr. William Magnus, para que possa estudar a tecnologia e a inteligência artificial ali, pá. Ele até desmonta o robô todo pra mexer nele. E o próprio doutor começa a tentar entender a cabeça do robô recruta, perguntando se ele quer matar nazistas ou se essa obsessão não passa da configuração e função original dele. E o robô responde que o que ele quer mais é se reencontrar com os amigos que ele fez na companhia molesa e matar nazistas com eles. Aqui a gente vê como o robô se importa com os amigos que faz. Mesmo 20 anos depois, ele ainda quer reencontrar os soldados, e atualmente ele desenvolveu essa amizade com a Nina. O doutor diz que não conhece os amigos do robô, e que tá ali pra estudá-lo e usar isso pra criar uma nova geração de autômatos. Isso é bem suspeito. Fazendo uma pesquisa rápida, a gente descobre que nos quadrinhos esse William Magnus é o criador de uma equipe chamada The Metal Man, ou Homens de Metal, que é formada por diferentes robôs que ele mesmo criou. Vamos ver se a série vai adaptar essa história aí ou é algo que fica pra outra hora. Mais alguns anos se passam e o robô foi desativado. Agora, em algum momento entre os anos 90 e 2000 e pouco, ele é passado de mão em mão por colecionadores até que um cara compra ele e religa pra que ele faça parte da coleção militar desse mano. Ele até manda um papo estranho sobre encontrar umas pessoas que vão fazer do país um lugar melhor. Só que chegando lá tem várias pessoas, né? Que rapidinho se revelam um bando de neonazistas, com uma puta bandeira nazista lá. E o robô já saca o que tá acontecendo e decide matar geral, até o mano que comprou ele. Por conta disso ele vai parar num julgamento. E como ele se encaixa no que o tribunal tá julgando como humano, ele é condenado e fica vários anos na prisão. Vou pontuar aqui sobre como essa cena toca uma música legal e transita entre os flashbacks e com o que tá acontecendo no presente, que eu já vou falar sobre. Só pra destacar a mão do James Gunn com trilhas sonoras das produções dele. Também não sabemos em que momento o robô recruta foi parar na Argus. Voltando pro presente agora. O Flag se pergunta por que os filhos de Themyscira não mataram a noiva e a Nina, e percebe que era só uma armadilha pra tirar eles do castelo da Ilana. E naquela hora começa um ataque muito louco. É guarda e bandido morrendo, a Ilana metendo o pé e matando uns mano louco e tal. O comando das criaturas chega na parada. A Nina pega outra roupa pra poder ajudar na batalha, e o Flag vira pro robô recruta e diz que geral naquela porra é nazista e que ele pode meter bala. O robô fica tão feliz com isso que ele literalmente sai voando enquanto atira. Alguém colocou propulsores no maluco. Só que tem um porém, ele fica feliz demais. Tão feliz que ele simplesmente explode. É isso aí mesmo, ele só explode lá. A Cersei aparece lá na janela e ataca a Ilana, e quando vai matar ela, o Donnie aparece e sai atacando a Cersei. Isso aqui não foi nenhuma luta, foi simplesmente humilhação. A Cersei conseguiu levar a melhor contra a noiva no outro episódio, mas aquela não tancou o Donnie, que massacrou a menina. Jogou no pátio do castelo, acabou tanto com a mulher que o fósforo simplesmente chegou perto e queimou a cara dela na maior facilidade. Fez até o Flag perceber o nível da galera que ele tá lidando. E a Nina encontra os restos do robô que ainda consegue falar com ela antes de desligar de vez. Ainda tá cedo pra dizer que ele morreu de fato. Se ele vai ser reconstruído ou se vão adaptar a história dos Homens de Metal lá, tem que ver nos próximos episódios. E você pode até pensar que pronto, derrotaram a vilã, missão cumprida. Certamente! Mas não, ainda é episódio 3. E a Cersei ainda diz que eles estão fazendo merda e que vão destruir o mundo.
E assim acaba o episódio. Analisando o episódio rapidamente aqui, até agora foi o que eu mais gostei. O robô é bem carismático e ele mesmo sendo um robô com uma função definida e é isso aí, dá pra ver que ele tem profundidade ali. Eu não esperava que ele fosse morrer, né? Mas como tá cedo, ainda deve acontecer mais alguma coisa. Não acho que o James Gunn vai repetir o que ele fez no Esquadrão Suicida, que introduziu vários personagens pra matar em 5 minutos. Agora vamos ver como eles trabalham essa reviravolta da Circe, estando na verdade tentando salvar o mundo. Desde o começo dá pra sacar que tem algo errado ali, mas só vamos saber dos detalhes nos próximos episódios. Episódio 4. Caçando esquilos. Se prepara que esse episódio é tenso. Esse episódio é dividido entre a continuação da trama principal e os flashbacks do Doninha dessa vez. Só que os flashbacks do Doninha tem menos espaço no episódio do que os flashbacks da noiva e do robô, porque eles decidem avançar um pouco mais com a história. O episódio começa com o Flag se despedindo da Ilana. Realmente eles ficaram muito próximos, mas eles têm que voltar pra terminar a missão. Depois disso a gente volta pros Estados Unidos e tem uma advogada lá querendo falar com o Doninha, porque ela é a advogada dele. Já que apesar de ter sido condenado por matar criancinhas, nunca houveram provas concretas de que foi realmente isso que aconteceu. Numa sala ela mostra as fotos das crianças pra ele pra ver se ele reage a alguma delas. E nisso a gente tem os flashbacks. Acontece que eram 8 crianças de boa brincando no pátio de uma escola. E elas veem que tem um bicho estranho ali no arbusto. Só que essas crianças são gente boa demais e alimentam o bicho. E nisso o Doninha vira amigo das crianças. E eles ficam lá brincando de jogar bola e tal. Só que tem um cara que mora ali perto da escola, que passando ali ele levou um susto, porque o Doninha é um bicho enorme com dentes pulando em cima de um monte de criança, né? E como ele não tem o contexto, o que ele faz é chamar a polícia e correr pra casa pra pegar uma espingarda. As crianças percebem que a porta da escola ficou aberta e vão lá pra dentro fazer bagunça. Elas olham as notas das provas e pegam uma garrafa de bebida de um professor que com certeza não devia guardar isso numa sala de aula. Aí eles descem pro porão da escola onde fica a caldeira e começam a brincar lá dentro. E é bem ali que a merda acontece. Uma delas começa a brincar com fósforo. Aí a outra acaba derrubando a bebida alcoólica. E álcool faz o fogo ficar maior, né? E começa um pequeno incêndio ali dentro. Mas ainda era um incêndio pequeno, que poderia ser controlado facilmente. O problema é que o cara lá apareceu e começou a atirar no Doninha. Ele acaba acertando os canos da caldeira, liberando outro líquido inflamável no incêndio ali do lado, o que faz tudo explodir. Eu não vou mostrar a cena completa, né? Porque mesmo sendo uma animação 2D, ainda são crianças, né? Não é nada tão gráfico quanto a série costuma fazer, mas eu vou censurar mesmo assim, por caso de alguém que esteja assistindo não fique bem com isso, né? Acho que bem ninguém fica, né? Mas vocês entenderam. Quando a polícia aparece, a escola já tá toda estourada. E eles conseguem ver a sala da caldeira. O Doninha tá tentando salvar a menina loirinha que ainda tá viva. Só que os policiais acreditam que a culpa disso tudo é dele e metem bala. Acontece uma mini perseguição e uma hora eles conseguem imobilizar o Doninha. Mas a menina fica pra trás e uns escombros caem em cima dela. E nenhum dos policiais corno fazem nada pra salvar a menina. O Doninha já tava imobilizado e a parada era salvar a criança, não pegar ele. Mas eles deixaram ela lá mesmo, esses filha da puta. A gente vê que é um episódio bem triste e pesado na real. Porque além de abordar a morte de criança, ainda tem cenas bem explícitas e dá um peso dramático muito forte pro Doninha. Já que agora a gente sabe que ele nem devia estar na Argus, muito menos numa equipe variante do Esquadrão Suicida. E que ele ainda tem pesadelos com a perda das crianças. E essa foi a história do Doninha apresentada nesse episódio. Agora vamos falar da treta que tá acontecendo no presente. A parada é a seguinte: o Flag, a Waller e o Economus, lá de Pacificador, estão numa sala interrogando a Circe. Ela tá com as mãos algemadas e sem elas ela não pode usar magia. Então é apenas uma mulher de Temícera normal agora. Lembrando que as mulheres de Temícera são só o auge físico que uma mulher pode chegar, tá ligado? Quem é super forte, resistente e tem superpoderes e tal é exclusivamente a Mulher Maravilha. E algumas outras personagens ao longo da história. Mas no geral são apenas mulheres no shape. A Circe conta que o que ela tava tentando fazer invadindo o Porrolistão era na verdade tentar salvar o mundo, como ela disse no último episódio. E ela fala que para isso ela precisa matar a princesa Ilana, porque em uma visão do futuro que ela teve, ela viu a Ilana liderando seu exército contra o mundo. O Flag fica pistola e diz pra não acreditar nela, mas a gente sabe que é só porque eles estavam se pegando. Porque desde o começo lá tem umas coisas estranhas nessa menina. Até a noiva deu uma encarada lá já. Só que a Waller chama uma mulher lá que é especialista em estudos de Temícera e ela diz que a Circe pode mostrar essa visão pra Waller, mas que não pode manipulá-la. Ou seja, a Circe teve essa visão mesmo. O que ela vai mostrar pra Amanda é o que ela viu e ela não pode mudar nada nem escolher o que vê. Logo, não é mentira dela. Nisso, a Circe coloca na cabeça da Waller a visão, e ela só vê desgraça. Tem lá a Ilana, até com cicatriz na cara. Mostra ela e o seu exército atacando os Zarala em geral. E o mais interessante são os corpos dos heróis. A gente vê aqui o Superman crucificado, a Estelar ali atrás, e em algum lugar tem também o Besouro Azul, já que o James Gunn disse que ele tá nessa imagem. Só não tá tão identificável como os outros. Também dá pra ver a Mulher Maravilha, Supergirl, possivelmente o Gladiador Dourado, o Robin aqui. Aí já temos logo o Batman também, que ele ali parece o Cyborg. Tem até o Pacificador e o Mestre Judoka lá. Mestre Judoka é sacanagem. Tem uma galera aí pra representar a ameaça da Ilana. E rapidamente aparece o Gorila do lado dela, o vilão macaco do Flash. A Waller decide enviar o comando das criaturas de volta pro Porrolistão
Procolistão pra matar a Ilana, já que agora eles têm a confiança deles e pra entrar no castelo seria de boa. Mas o Flag não tá afim, fala que é loucura e como a Waller vai continuar com o plano, ele se retira da missão. Nesse meio tempo, a Nina tá sofrendo um bullying de leves na prisão e a noiva defende ela dando só uma na cabeça e na boca do macacão. Essa cena aí reforça como a equipe começa a se importar uns com os outros com o tempo. Aí eles são recrutados pra missão. Depois disso, o Flag volta pra casa tentando contactar a princesa pra falar com ela e avisar o que vai acontecer. Ele tá basicamente cometendo crime de traição aqui. Beleza que os métodos da Amanda são bem radicais, mas ele ainda vai estar comprometendo a missão e entregando informações pro alvo. Então vão considerar traição no mínimo. Chegando em casa, ele não tem nem tempo de destrancar a porta porque aparece um carrinho periquito capotando lá e de dentro sai logo o Frankenstein mesmo. No começo do episódio a gente viu que ele tava espionando a noiva chegar da missão. E como a cabeça dele não funciona nada legal, ele presumiu que a noiva e o Flag estavam de casinho. Então ele seguiu o Flag e agora vai deitar o cacete nele. Eles brigam, mas o Flag consegue acalmar ele e falar que eles não estão juntos. E depois eles vão tomar um chazinho como se nada tivesse acontecido. Eles vão conversando sobre o amor que sentem por suas amadas, por mais que nenhum deles tenha tido mais de, sei lá, 2 dias de contato com elas. Mas beleza. E no meio do papo o Flag sugere que um ajude o outro. E o Eric já declara que eles são melhores amigos. E é isso que a gente tem durante esse episódio. Sem dúvida foi o episódio mais tenso da série até agora. Eles já começaram a se armar pro final da temporada mesmo. A história do Doninha foi sem dúvida a mais pesada daqui, pelo menos até agora. E faz a gente se conectar bem mais com o personagem. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre caguei e andei pro Doninha. Ele apareceu um pouco no Esquadrão Suicida lá, daí ele morre afogado, e depois a gente vê que ele sobrevive. E aqui ele volta também sem nenhum destaque até o episódio 4, aonde sim é aprofundado. E esse é um dos pontos fortes do James Gunn. O cara sabe trabalhar um personagem e fazer a gente gostar dele. E ainda vai lá e trabalha as relações entre esses personagens bem também. Porra, em Guardiões da Galáxia o cara não erra nenhum personagem da equipe. E aqui ele tá mandando bem demais, porque cada episódio contando a história de um membro do comando tá fazendo a gente gostar mais dos caras que a gente tá assistindo. Tá show demais. Episódio 5. A Panela de Ferro. O episódio começa com aquela mesma mulher do último episódio dando aula sobre Temícera. Só que a aula dela tá toda estranha e nada profissional como ela tava com a Waller. E ao invés de focar na cultura de Temícera mesmo, ela quer falar sobre as lésbicas de lá. Muito estranho. E o Flag saca isso, porque ele e o Eric estão investigando ela, tentando provar que as visões da Circe podem ser falsas. Enquanto isso, a equipe volta pro Procolistão pra matar a princesa, com a desculpa de que uma nova ameaça surgiu, e que ela é confidencial. Esse episódio tem 3 frentes. O Flag e o Eric investigando a doutora, o comando voltando pro Procolistão e o flashback de hoje, que é do Frankenstein. O flashback dele mostra que depois da briga que ele teve com a noiva lá no flashback do episódio 2, ele ficou boiando por aí. Até que uma véia e um cachorro acham ele. E vai lá cachorrinho forte, viu, pra carregar esse bicho aí. A véia leva ele pra casa e cuida dele. É uma véia solitária e cega. E o Eric ainda questiona qual é o motivo de estar vivo se não puder ver a beleza do mundo. E a véia diz que a beleza que ela vê é diferente e exemplifica fazendo ele fechar os olhos e imaginar a noiva. Eles passam um bom tempo juntos se aproximando e fazendo companhia um pro outro. Só que depois de um tempo o Eric se recupera totalmente e quer sair por aí atrás da noiva, mas a véia não quer ficar sozinha. E o próprio Eric diz que jamais deixaria ela sozinha. Então ele tranca o cachorro pra fora, pega uma panela de ferro e mata a véia. Depois ele pega o cachorro e vai começar sua busca. O flashback do Frankenstein tem uma grande diferença dos outros, que é que o Frankenstein é um filho da puta por si só. Os outros personagens tiveram grandes traumas e momentos ruins que fizeram eles serem o que são hoje. O Eric não. Ele é só um corno mesmo. Beleza, ele não vê o mundo como uma pessoa normal, já que ele é meio que a mistura de várias pessoas. Meio que tudo que ele vê é o amor. Mas nem isso tá muito certo, porque ele se importava com a véia e preferiu matar ela do que adiar sua busca. Então, sei lá. No fim, acho que é o flashback mais fraco até agora, porque não me faz me importar mais com o Frankenstein. Entendo porque ele age dessa forma, mas não me faz gostar mais dele como todos os outros flashbacks fizeram. No presente, o Flag e o Eric invadem a casa da professora para investigar. E chegando no quarto dela, eles encontram ela morta. E ao mesmo tempo, eles veem ela chegando em casa. Ou seja, tem alguém se passando por ela, né? Isso já é o bastante para tirar a confiança que a Waller tem nas visões da Circe. E o Flag já liga na hora pra Ilana pra avisar que os manos estão indo matar ela. Depois disso, eles têm que dar no pé. Mas nessas horas, eles descobrem quem é o responsável por essa parada. Que é o cara de barro. Aquele vilão do Batman. Que escuta eles tentando fugir e eles caem na porrada bonita. E, inclusive, ele manda aquela referência do Batman contra o Bane na coluna do Flag e deixa o maluco estourado lá no chão. E o Eric consegue de última hora eletrocutar o cara de barro fazendo ele explodir. Lá no Procolistão, os guardas estão levando o comando das criaturas pro castelo. Quando o mano lá é alertado que eles estão indo pra matar a Ilana. Então ele desvia do caminho e acaba levando eles pra uma emboscada. Ele é morto na hora, infelizmente, porque ele era bem carismático. A missão foi pro caralho e os comandos precisam lutar pra sobreviver. Eles matam vários guardas e acabam se separando. E é nessa situação que acaba o episódio. Um bom episódio no geral, mas eu acho que acaba sendo um dos mais fracos pelo flashback do Frankenstein não ser tão legal assim. Não tô dizendo que é ruim, tá? Só que talvez seja o menos melhor. Episódio 6. Preacher Scarlet.
Pelo nome do episódio já deu pra ver de quem é o flashback hoje, né? O episódio começa com a Ilana armando seu exército porque ela não vai se esconder. Os comandos estão separados por uma parte da cidade. A Nina rapidamente consegue se encontrar com a noiva. E pra se esconder elas entram num puteiro e ameaçam a chefona lá pra que possam se esconder lá. E ela colabora. As garotas lá despistam os guardas e elas têm que ficar escondidas lá por mais um tempo. A gente também acompanha a fuga do Fósforo intercalando com os flashbacks dele. A gente descobre que ele é um cientista muito foda que estava perto de descobrir a cura do câncer, usando os experimentos com energia nuclear lá. Ele também tinha uma família e era um cara legal, muito diferente do psicopata que a gente conhece hoje. E o que aconteceu pra ele ficar assim foi o seguinte: pra financiar a sua pesquisa, que era cara e perigosa, ele teve que pegar dinheiro com um agiota lá. Mas a sua esposa era muito contra compartilhar documentos e segredos sobre testes nucleares. Então ele falsificou os resultados que esse criminoso ia mandar pra outros cientistas lá em Bialya, que é outro país fictício da DC. Mas esses cientistas identificaram esses falsos resultados. E em mais uma cena bem pesada, a gente vê o Fósforo chorando em desespero porque os criminosos invadiram a casa dele e mataram a mulher e o filho dele. E deixaram as digitais dele por tudo pra poder incriminar ele. É uma cena bem pesada e traumática pro Fósforo. Mas ainda vai piorar. Eles levam o Fósforo até o laboratório dele. Ele até tenta fugir no meio do caminho, mas não adianta. E lá eles encontram os resultados verdadeiros. E pra sumir de vez com o Fósforo, pra ele não fuder com a operação deles de novo, eles colocam o humano na máquina que ele tava desenvolvendo e ligam ela, transformando ele nesse bichão nuclear aí. Obviamente ele sobrevive e já sai de lá rindo, porque não sobrou muito do cara que ele era antes. E a montagem musical desse episódio mostra ele indo atrás dos caras que fizeram isso tudo com ele, inclusive matando a família do AJ lá. O Fósforo é de longe o maior monstro desse aqui. E a montagem mostra também que ele entrou no mundo do crime e basicamente tomou conta do negócio todo do maluco lá, virando um dos chefões do crime de Gotham, tendo até seus capanguinhas como visual combinado, que é clássico dos vilões do Batman. Inclusive, falando do homem, olha só quem apareceu aí pra prender o Fósforo. E essa foi a primeira aparição do Batman no DCU. E dá pra ver que o cara é um tanque de guerra de tão musculoso, bem próximo ao que o Batman do Ben Affleck era. O que é mais um fator contra pra essa galera que acha que o Robert Pattinson vai ser o Batman do DCU. Enfim, o Fósforo deve ter sido enviado pra Argus nessa mesma noite. Atualmente ele tá invadindo uma casa e se encontra com uma menininha, na qual ele até dá algo de comer pra ela de madrugada. E fica um suspense ali porque a gente sabe o psicopata que ele é. E pra ele matar essa menininha inocente aí é 2 toques. Mas ele só fica um tempo ali brincando com ela antes de ir pra mansão. O que mostra que lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, ainda existe um antigo doutor. Mas bem lá no fundo mesmo, hein? Agora eu vou falar rapidinho do Flag aqui porque não tem muito o que dizer não. A Waller aparece quando ele tá sendo internado no hospital e os médicos dizem que foi um cara de uns 3 metros verde bombado que deixou ele lá. E ela e o Economus já sabem que foi o Frankenstein. E é mostrado que o mesmo sequestrou um jetinho particular pra voltar pro Colistão atrás da noiva. A noiva e a Nina ficam mais um tempo escondidas no cabaré lá, até que chegam os 2 malucos lá pra aproveitar a noite. Só que eles são os babacas bêbados e começam a agredir a mulher lá, o que faz a véia, a noiva e a Nina intervirem. Os malucos se revelam meta-humanos, mas a noiva tá cagando e mata os 2 e é isso aí. Depois disso elas vão embora. Essa cena serve pra mais uma vez mostrar o amolecimento da noiva, igual a cena do refeitório lá. Ela salvou a Nina 2 vezes e se meteu no meio porque começou a se importar. É o desenvolvimento de personagem acontecendo bem aí na sua frente. Falando do Doninho agora, ele encontrou uma matilha de lobos lá. Aí parece que eles vão se matar, mas eles se dão bem e ele tira um cochilo com os bichos. Mas aí ele lembra da Ilana e como ela foi legal com ele e como ela se parece com aquela menininha que morreu na escola. O Doninha vê ela como amiga, então ele vai encontrar ela. E assim, quando o sol nasce, os 4 se encontram pra terminar a missão. Eita! Ficou mal gostosa com esse visual. E assim acaba o episódio. Foi mais um bom episódio. A história do Fósforo é bem convincente em mostrar o porquê dele ser assim. Inicialmente ele foi o personagem da equipe que eu mais gostei, porque a gente não conhecia ninguém ainda e ele tava fazendo altas piadinhas já. Só que já dava pra sacar o monstro que ele era, porque ele nunca demonstrou a menor hesitação do que fazia. E agora a gente tem noção do que ele é de fato. E tudo começou com uma boa intenção, que era curar o câncer. Mas nem tudo tá perdido pra ele, já que ele não matou aquela criança. E ela era uma testemunha da fuga dele. De resto, o episódio avança a amizade da Nina e da noiva e dá uma direção pro Doninha. Então agora tá tudo preparado pro final da temporada. Vamos lá. Episódio 7. Um monstrinho muito engraçado. O episódio já inicia com a equipe invadindo um dos postos de segurança do castelo. A princesa tá armada até os dentes de soldados e eles estão procurando a melhor maneira de invadir e matar ela. E nas câmeras eles descobrem algo interessante. O cara de barro trocando ideia com a Ilana, o que levanta suspeitas. Logo quem aparece ali na janela é o próprio Eric Frankenstein, que veio impedir a noiva de matar a Ilana e conquistar o seu amor. Só que a noiva tá de saco cheio e mete uns balaços nele e não deixa nele falar que foi o melhor amigo dele, Rick Flag Sr., que enviou ele. Vamos falar sobre o flashback de hoje. E quem tá faltando é a Nina. A história da
Nina é que ela nasceu diferente. Eu já falei que ela é uma humana, mas a parada é que ela nasceu com os pulmões do lado de fora, e poderia não sobreviver. Mas o pai dela era um cientista, e um cientista foda. Ele desenvolveu um aparelho que ajudava a respirar, mas a mãe dela não gostava disso. Ela não queria lidar com a filha vivendo desse jeito, e então decide abandonar eles. E com o passar do tempo, ia ficando mais difícil a Nina respirar. E conforme ela crescia, a máquina tinha que ser maior e acabava sendo mais pesada, dificultando ainda mais a vida da pequena. O pai dela decidiu tentar outra alternativa, e fez umas paradas lá com os DNA de uns bichos marinhos para ver se ajudava ela. Só que a reação foi que ela se transformou num híbrido com peixe, e agora ela só poderia respirar debaixo d'água. Ela ainda tem que viver com equipamentos, mas não teria dificuldade de respirar mais. E conforme ela foi crescendo, ela foi pra escola para poder aprender a socializar, já que a única pessoa que ela conhecia e convivia era o pai dela. Mas como vocês podem imaginar, o bullying existe, e essa menina sofria na mão de um bando de fela da puta, hein? Coitada dela. Bem que o pai podia ter tirado ela da escola, hein? Tava feio o negócio. Tão feio que um dia ela decidiu ir embora e desistir do mundo dos humanos, deixando só uma carta pro pai dela. Uns 3 anos depois, ela foi vista e fotografada. Não demorou para ser capturada. O pai dela apareceu no lugar para tentar falar com ela, mas os policiais atiraram nele. E a última coisa que ele consegue dizer é que ela não é um monstro nem um fardo, mas que era um presente na vida dele. Só que foi triste. Voltamos pro presente. A equipe invade o castelo por uns cantos menos protegidos e conseguem ficar próximo ao lago que tem ali, que é onde a princesa vai fazer o seu mergulho matinal. E pensando como eles podem matar ela, já que a princesa tá completamente cercada de guardas, a noiva decide que quem vai fazer isso é a própria Nina, por debaixo d'água, onde não tem ninguém protegendo ela. A Nina obviamente se recusa, porque ela é basicamente uma civil. Ela não tem habilidades especiais, nem nunca matou ninguém. Mas eles fazem a cabeça dela. No hospital, o Flag começa a recobrar a consciência e a soltar umas palavras tortas, mas é o bastante para o Waller ver que tem alguma coisa errada com a professora que estuda Temícera. Ela e o Economus vão pra casa dela e encontram um cara de barro explodido e a mulher morta. Eles percebem que não podem confiar na informação que ela deu e liga pro general da Ilana pra falar sobre isso e impedir o assassinato dela. Só que já é meio tarde pra isso, porque a Nina já tá lá na água, pronta pra esfaquear a menina. Mas o Doninha não quer isso. Ele passou o episódio todo querendo se aproximar dela, e o comando não deixava. Mas nessa hora ele sai gritando e entrando na água. O Fósforo tenta segurar, mas só leva uma mordida no braço, que deve ter doído, mas é na boca do Doninha mesmo. O barulho do Doninha faz a Ilana perceber o que estava acontecendo, e ela entra numa briga com a Nina. Ilana pega a faca dela e esfaqueia a Nina diversas vezes, com ódio nos olhos. E quando o sangue sobe na água e a noiva vai verificar, aparece o corpo morto da Nina, e ela fica em choque. Aparece o guarda com a Waller no telefone que manda eles pararem e não matarem a princesa. E a Ilana sai da água com cara de traumatizada. Eu fiquei triste, viu? Eu adorava a Nina. Ela era a mais gente boa do grupo. Nunca quis fazer mal a ninguém e foi mal injustiçada a vida toda. E mesmo quando ela abre uma exceção pra salvar o mundo, ela é morta brutalmente. Muito triste. F pra Nina. Enfim, o Doninha é tido como herói lá agora por ter impedido o assassinato da princesa. E agora eles estão acertados, já que tudo não passou de uma grande confusão. Ou será que não? Porque a noiva vai atrás da Ilana e conversa com ela. A Ilana diz que não tem ressentimentos pelo que aconteceu, porque teria sido tudo um plano da Circe. Só que a noiva diz o contrário. A noiva diz que acredita na Circe. Ela dá uma de detetive e conta que a Ilana seduziu o Flag pro lado dela. E quando capturaram a Circe, sugeriu que matassem ela, mas o Flag se recusou. Então ela enviou um espião no exército, que deve ter visto a Waller e a professora lá junto, que confirmaria a história da Circe. Então sim, a mulher lá na sala com a Waller e o Flag era a verdadeira, e o que a Circe dizia era sim verdade. Por isso a Ilana enviou o cara de barro pra matar ela, e fazer ela parecer não confiável. Isso não faz o menor sentido. Que tolice. Você é quem a Circe disse que era o tempo todo uma tirana louca, sadista e narcisista. Uma princesinha da Disney que quer destruir o mundo. E a noiva termina seu discurso dizendo que vai matar a Ilana, mas não porque ela vai provocar uma guerra ou pra salvar o mundo. Ela vai matar a Ilana porque a Ilana matou a única amiga que ela já teve, que foi a Nina. Olha o desenvolvimento de personagem na cara de vocês aí. E ela mata a Ilana finalmente, acabando de vez com essa história, e salvando o mundo por consequência. Depois disso ela reúne a equipe e vai embora. Interessante reparar que sempre que o Esquadrão Suicida sai em missão, é de se esperar que alguns morram, né? Porque afinal é o Esquadrão Suicida. E aqui não é diferente. De toda essa galera do começo, apenas os que ficaram até o fim foram a noiva, o Fósforo e o Doninha. Temos uma cena extra da noiva voltando pra prisão na Argus e sendo apresentada a uma nova equipe, com os rostos que eu não conheço. E o Nanaue, lá do Esquadrão Suicida. Bird. Aí ele tá de volta. O homem ali da lata. Viva o homem de lata, minha gente. E a noiva aceita ser a nova líder do comando das criaturas. Temos uma cena pós-crédito mostrando que o Frankenstein tá se recuperando novamente com outra véia. Essa daí não vai ter muito tempo de vida perto desse maluquinho não. E acaba a temporada.
Essa foi uma das primeiras obras anunciadas pro DCU pelo James Gunn, e ninguém se importou. O James Gunn é conhecido por trabalhar com personagens completamente desconhecidos, e não é nenhuma surpresa que ele traria vários desses pro universo dele. E acabou que essa foi a primeira produção do DCU a ficar pronta, então ele decidiu lançar como um aperitivo. A grande estreia do DCU é em Superman, lá em julho, mas a gente tinha essa animação aqui pra apresentar esse universo, e ela faz isso muito bem, na verdade. A gente sabe que o DCU não vai ser como a Marvel, onde praticamente nada aconteceu antes do Homem de Ferro aparecer. No DCU já vai ter vários personagens com superpoderes por aí há muito tempo, e essa série apresenta isso muito bem, tipo lá na cena da casa noturna lá. Casualmente aparecem dois meta-humanos aleatórios, e não é nem questionado o porquê deles têm superpoderes, porque isso já é comum nesse mundo, fora o fato de que várias coisas são introduzidas em segundo plano ali, como o fato da Nina vir de Star City, que é a cidade em que o Arqueiro Verde atua, ou o próprio Fósforo sendo vilão esquecido do Batman. Até mesmo a participação do Tubarão Rei, que não é a primeira aqui, mas é originalmente o vilão do Flash. Pequenos detalhes que vão construindo esse universo aos poucos, então nesse quesito, ótimo trabalho. Agora vamos falar da série em si. Eu achei bem legal. O formato que eles escolheram para apresentar um personagem por episódio foi bem interessante. Eu gostei porque realmente aprofundou demais cada personagem ali. Tirando o Frankenstein, que realmente a história dele foi bem foda-se, todos ali se tornaram personagens muito mais da hora na minha visão. Mas eu entendo que tem gente que não gostou disso justamente porque você acaba se conectando a alguns personagens tarde demais. Vamos usar a Nina de exemplo. Eu gostei dela logo de cara, mas muita gente pode ter cagado pra ela a série inteira, porque ela fica de escanteio quase todos os episódios. Eu achei muito legal o flashback dela acontecer logo aqui com a morte dela. Acho que deixa toda a história dela muito mais forte do que se tivesse sido no começo do desenho. Mas eu também entendo que muita gente vai se aproximar dela nos 45 do segundo tempo, só pra ver ela morrer logo em seguida, o que pode não dar muito tempo de você se conectar com ela e também não se importar com o que aconteceu. Outro exemplo, o Robô Recruta. Ele tem o seu flashback no mesmo episódio de sua morte. Beleza que ele volta depois, mas vamos considerar que ele morreu morrido. Ele é completamente apagado do desenho. O episódio dele é um dos melhores e a morte dele é tocante o bastante, mas depois disso ninguém nem menciona ele durante a temporada. Ele morreu antes da metade da série, então é um bom tempo sem mencionar ele. Aí você pode acabar enfraquecendo qualquer ligação que o público tenha com ele. Talvez matar ele 1 ou 2 episódios mais pra frente fosse mais interessante. Fora isso, os personagens são todos muito legais. Todos são bem aprofundados e a gente entende bem o motivo de cada um ser da forma que é. Eu não vou falar demais nisso porque eu já falei o que eu achei sobre cada história antes e o vídeo tá longo demais já. Mas os personagens são muito shows e carismáticos. Agora o maior ponto negativo desse desenho. Na verdade, os dois maiores. A história é boa, mas fica uma sensação de repetição, porque é a pura fórmula do Esquadrão Suicida. A equipe reunida cheia de pessoas desconfortáveis pra resolver uma treta debaixo dos panos. Isso teve no primeiro filme, teve no segundo, teve nas animações, já vimos isso muitas vezes. Nem sempre os personagens são tão aprofundados de fato, só que o próprio James Gunn já fez algo muito parecido no Esquadrão Suicida dele, então não é nada novo. Resumindo, a série não tem nada de inovador, e ela nem tenta. Ela é só mais uma produção da mesma fórmula do diretor que já fez isso várias vezes. É algo que pode levantar uma pulga atrás da orelha das pessoas e fazê-las questionar se o James Gunn consegue fugir disso e continuar bom. Pelo trailer do Superman parece que sim, mas um trailer não é um filme. É mesmo? Então tem que esperar pra ver. E o segundo problema, a Ilana é uma vilã bem qualquer coisa. Desde o começo você sabe que tem algo de errado com ela. Você sabe, ela é perfeitinha demais. Ela tem aquela libido insaciável dela bem suspeita em homem de 50 anos. Ela é muito bonita, ela é gentil e amorosa. Tem algo de errado ali. E mesmo quando ela se torna vilã de fato, é bem qualquer coisa. Talvez fosse legal um episódio de flashback dela também, para a gente entender melhor quem ela é e o porquê ela faz isso. Mas já que não teve, a gente trabalha com o que tem, que é uma vilã bem qualquer coisa, que cumpre seu papel, mas que não cativa ninguém. No fim é isso. Comando das Criaturas é uma série super bacana e uma ótima introdução ao DCU. Pode soar um pouco repetitivo, mas nem por isso é ruim. Traz personagens excelentes que a gente com certeza vai ver mais no futuro, porque a ideia do DCU é atingir várias mídias com o mesmo elenco. Então os personagens em animação vão aparecer em live action com os mesmos atores aqui. E mesmo que eles não apareçam em live action, a gente já tem uma segunda temporada confirmada, porque a primeira fez um sucesso bem legal. Tem ótimas notas e tudo mais. E agora é só esperar pra ver. O Flag já vai aparecer no filme do Superman e na segunda temporada do Pacificador. O cara já tá em peso no começo do DCU. O Pacificador vai tomar só uma na bunda por ter matado o Rick Flag Jr. Oh boy, I usually only get this excited when they say the title of a movie in the movie. So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. He said it! He said it! Y'all jokers must be crazy. Oh, that's why they call it that.